Baal e o deus Azer, deus Astarote. Então ela acreditava em outros deuses. E nós sabemos bem e conhecemos a história que o coração de Acabe começa a desagradar a Deus para que possa agradar a Jezabel. Só que o interessante esses dias eu estava ouvindo uma ministração e o ministro disse algo que chamou a minha atenção e me fez refletir. Na nossa vida tem guerras e adversidades, e quando nós entramos, nós não representamos apenas nós representamos o nosso ministério, nós representamos a nossa família, nós representamos alguém, e se nós não estivermos posicionados, ou se nós não levarmos aquela guerra a sério, às vezes a queda não é só nossa, mas quem está vindo atrás da gente também cede. Interessante que agora Acabe, a sua escolha era ou agradar a Deus, ou agradar a Jezabel. Agradando a Deus, ele colocaria a nação no trilho certo. Agradando a Jezabel, logo ele levaria a nação à adoração de outros deuses. Interessante que agora Acabe vai começar a construir bosques a Baal e a Astarote e a Azer. Todo tipo de Deus idólatra que eles acreditavam naquele momento. E nós sabemos que se a liderança trilha um caminho, é normal que os liderados sigam esse mesmo caminho. A nação de Israel começa a viver um período pecaminoso, um período de idolatria. E o que a Bíblia me mostra, irmãos, é que a única coisa na vida que Deus não aceita é ser trocado, é ser substituído. Imagina comigo, nós criamos os nossos filhos dentro da nossa casa, nós fazemos do bom e do melhor, lutamos todos os dias, e chega lá na frente, por algo pequeno, os nossos filhos olham pra gente e dizem: eu prefiro fulano do que você. Eu como pai, eu imagino se um dia eu passar por isso vai doer no coração. Só que na grande maioria das vezes o ser humano faz isso todos os dias com Deus e nem percebe. Interessante que agora o profeta Elias ele se levanta, ele olha para a nação e libera uma palavra. Segundo a minha palavra, durante 3 anos e meio não haverá chuva e nem relva sobre essa terra. Vamos lá. A nação de Israel, como qualquer parte do mundo, tem necessidade da chuva e da relva. A nação de Israel é uma das nações que mais plantam no mundo. É por isso que Deus vai olhar para Abraão e vai dizer: eu vou levar a sua geração a uma terra que mana leite e mel. Interessante que quando nós estudamos essa promessa, nós temos ela no sentido figurado. Irmãos, a nação de Israel é similar à nação, a terra de Israel é similar à terra brasileira. Nosso país, tudo que nós plantarmos em certos lugares vai crescer, vai florescer. A nação de Israel é conhecida como a nação que mana leite e mel, exatamente por isso. Tudo que você faz em Israel, a terra é abençoada. Por isso que Deus sabia o que estava falando para Abraão: eu vou te conduzir, você e a sua semente, a uma terra que mana leite e mel. Então, a nação agora está vivendo um tempo de fartura. Só que Elias ele vai se levantar e vai falar: eu sei de uma coisa, que se faltar, essa fartura acaba, a alegria acaba, mas o pecado também acaba. O que chama a minha atenção é que Elias, o interesse dele não era prejudicar Israel, como lá na frente ele vai ser chamado de um perturbador da ordem de Israel. O que Elias, a intenção dele é fazer novamente o coração do povo se voltar a Deus, independente do que tivesse que acontecer. Só que Elias agora ele vai profetizar sobre 3 anos e meio sem chuva, e agora vai começar a acontecer. Chama a atenção de todos nós isso. Deus não mandou Elias abrir a boca para falar nada. Mas quando nós nos posicionamos e nos direcionamos aquilo que nós sabemos que vai agradar o coração de Deus, Deus não precisa, como nós temos hábito de dizer assim lá embaixo, Ele só vai acompanhando e vai abençoando a nossa caminhada, vai falando: é nesse caminho mesmo. Então tá, Elias, não vai chover, eu sou dono da chuva, mas eu entendi o seu projeto. Por mais que não fui eu que te dei, eu entendi o que você colocou na cabeça, Elias. Agora nós vamos fazer a nação de Israel parar com essa idolatria. Acontece que a chuva para, a relva para, só que Deus ele cuida do profeta.
filha, Elias, agora você vai descer e vai ter a terra de Sareca. Você não vai ficar dentro dessa terra, porque lá eu já tenho provido para ti alimento. Eu proporcionei uma viúva que irá te alimentar. Interessante, irmãos. Que Deus ele tem uma maneira de trabalhar totalmente contrária à lógica humana. Porque ali a condição de alimentar era de Elias. Ele tinha que levar alimento para a viúva e para o órfão que estava ali. Só que Deus fala, eu levantei uma viúva para te alimentar. Deus quebra protocolo para cumprir propósito. Interessante que agora Elias, ele começa a ser alimentado em primeiro lugar. Ele desce até o ribeiro de Querite. Ele começa a beber da água pura do ribeiro de Querite, enquanto as águas dos ribeiros de Israel começam a se secar, porque não há chuva, não há orvalho, não há plantio, o povo começa a sentir fome, o povo começa a sentir dificuldade e adversidade. Interessante que quando o povo sofre dificuldade e adversidade, Elias está bebendo da melhor água que ele poderia beber, que é o rio de Querite. E agora a palavra vai dizer que Deus ordena corvos levar alimento para Elias. Olha só. Eu gosto de dar a palavra, irmãos. Glória a Deus. Para que a gente venha entender que Deus ele não tem limitação. Tinha tanto pássaro para que Deus pudesse usar para levar alimento para Elias. E por que logo o corvo? O corvo é o pássaro mais aproximado do urubu. É o pássaro que tem mais grau familiar, vamos dizer assim, com o urubu. Ninguém quer chegar perto. Nós vamos ver lá atrás que na arca, Noé, quando tu quer saber se o dilúvio cessou, antes de soltar uma pomba, ele solta o quê? Um corvo. O interessante é que para Noé, o corvo não funcionou. Mas para Elias, foi a mensagem certa. O que Deus quer trazer ao nosso coração nesse tempo é que tem coisa que aconteceu lá atrás que pode até ter sido similar, que não deu certo, mas que talvez para esse tempo seja o que Deus tem preparado. Que talvez o que era para Noé não deu certo para Noé, mesmo sendo a mesma árvore, o mesmo fundamento, mas para Elias é o que vai trazer o alimento. Então, uma revelação à luz da palavra ao nosso coração. Tem coisa que pode ter acontecido que na nossa mentalidade nunca vai dar certo porque foi daquela maneira. Mas Deus ele tem um propósito que talvez possa ser daquela maneira depois que Ele possa fazer acontecer e trazer alimento. Interessante que agora Elias ele está recebendo o melhor maná que o ser humano poderia receber. Ele está recebendo da melhor porção que o ser humano poderia receber. Enquanto isso, a nação de Israel está indo de mal a pior, por conta de uma palavra de Elias, por conta de uma profecia de Elias. Interessante que agora ele começa a subir. Aí é onde Deus olha para ele e fala, agora sai do Querite e vai até Sareca, porque eu proporcionei a você uma viúva para que te alimentasse. Sabe o que é interessante, irmãos? Imagina comigo, pastor, se o senhor está bebendo do melhor ribeiro que poderia te oferecer água. Se você já está vivendo sobrenatural, você está vendo o corvo trazer pão e carne para você. E agora Deus olha para você e fala, agora sai daí, da melhor água que você poderia beber, do melhor alimento que você poderia se alimentar, de onde você jamais imaginaria que viesse. E agora você vai para um lugar onde era para você estar alimentando, mas você vai ser alimentado. Elias não era qualquer pessoa, Elias era um profeta. Se fosse nos tempos de hoje, os profetas que nós temos hoje, o ego do ser humano, a soberba, eu ser alimentado por uma viúva, o que a nação de Israel vai pensar de mim? O que a nação de Israel vai falar de mim? Como que eu vou ser visto sendo que eu acabei de profetizar e o que eu profetizei está acontecendo? Porque nunca se houve um tempo onde os profetas profetizam e esperam ver acontecer e querem a glória para si. A palavra, a Bíblia vai dizer que todo profeta, até que se cumpra a sua profecia, ele é um mentiroso. Isaías escreveu sobre isso. Então é interessante que hoje nós vivemos esse tempo onde as pessoas profetizam e esperam o retorno. Elias profetizou sabendo, pastor, qual era o propósito definido naquela profecia. Interessante que
Apenas no versículo 17 para 18 relata essa história. E nós não imaginamos que essa história passou 3 anos e meio para acontecer. Foram longos 3 anos e meio para que a nação se voltasse a Deus. Imagina, irmãos, 3 anos a nação padecendo sem chuva. Se nós ficarmos aqui no nosso país 1 ano sem chuva, a coisa aqui fica feia. A represa seca, as plantações começam a falir, o preço das coisas que já estão lá em cima vão alavancar mais ainda. Então imagina o que a nação de Israel está vivendo. É similar, vamos dizer assim, o que nós vivemos aqui no nosso país quando a chuva cessa, quando o tempo seco fica. Elias soube exatamente aonde trabalhar e o que falar. Ele poderia profetizar tanta coisa, ele poderia ir por tanto lugar, ele poderia pedir tanta coisa para Deus, mas ele foi na natureza, ele foi naquilo que o ser humano precisa e não dá valor, a chuva. E o interessante é que Deus ele sempre usa essa maneira de nos trazer para perto. Ele vai naquilo que nós precisamos e não damos valor. É o que ele tira. Aí quando ele tira, nós vemos que nós podemos ter tudo, mas sem aquilo não vai. Interessante que agora Elias ele sobe até Sarepta, começa ali, nós conhecemos essa parte da história, por isso eu vou adiantar. E agora ele começa a se direcionar até Acabe. Elias decide ir até diante de Acabe. Acabe, já deu a hora de parar essa adoração a Baal. Acabe, já deu a hora de parar a adoração a Astarote e a Zera. Junta o povo no Monte Carmelo e aquele verdadeiramente que quiser seguir a Deus, vai seguir. Aquele que não quiser, o povo vai ter que parar de cochear em 2 pensamentos. Olha só, o interesse de Elias nunca foi que a nação ficasse sem água ou que a nação padecesse. O interesse de Elias era que a nação tomasse apenas uma decisão. Se vocês querem seguir a Baal, sigam. Agora, se vocês querem seguir a Deus, também sigam. Só que foi Deus, e é Deus que ordena a chuva, a Temporã e a Serode. Baal não vai conseguir fazer chover. Interessante que agora ele olha para Acabe, olha para os serviçais de Acabe, e Acabe vai dizer: você é o perturbador de Israel? Eu não. O perturbador de Israel é você, Acabe. Porque você tem trazido adoração a outros ídolos para cá. Interessante que Elias ele é tão ousado, a ponto de ele estar diante de um rei, está diante de um exército, está diante de 850 profetas. Ele vai olhar e vai falar: só sobrou eu por profeta do Senhor em Israel. Ele está cercado de profetas, mas que ele tem um entendimento: nenhum de vocês são de Deus. Ele está falando isso na cara de tanta gente, mas tanta gente. E para fazer esse tipo de coisa, você tem que estar numa autoridade do Espírito, porque senão você padece, senão você é envergonhado. Agora Elias ele vai falar: tragam a nós 2 bezerros. Pode deixar eles escolherem, pode deixar eles solucionarem e ver qual bezerro eles querem. Aqui nós iremos fazer um sacrifício. Em cima desse sacrifício, Deus que responder por meio do fogo será Deus em Israel. Interessante, meus irmãos, que não é difícil imaginar, mas eu quero que vocês respondam: qual é a chuva que está precisando em Israel? Qual é a chuva? É fogo ou é água? Vamos lá, quero que vocês participem. Está todo mundo sono. Eu também. Qual é a chuva que está necessitando em Israel? Fogo ou água? E por que Elias fala que Deus que respondeu no fogo? Elias não está nem um pouco preocupado com o que o povo vai viver. Elias está preocupado com o que Deus quer que o povo viva. Às vezes nós não conseguimos enxergar isso. Às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que nós queremos viver, o que nós estamos vivenciando, que nós acabamos nos esquecendo daquilo que Deus projetou para a gente viver. O que Deus projetou não era a adoração a Baal. O que Deus projetou não era a adoração a Astarote. O que Deus projetou era a adoração a Ele. Que foi Ele que livrou o povo do Egito. Foi Ele por mão forte que fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Foi Ele por mão forte que fez o povo atravessar o Jordão. Então é isso que Deus queria que o povo visse e vivenciasse. Só que Deus, vamos dizer, já não estava mais falando com o povo. Aí Elias se levanta e traz novamente o povo à adoração a Deus. Interessante que agora os profetas de Baal eles vão escolher para si um bezerro. Elias começa a
permitir que eles iniciem o seu ritual de adoração. Prepare aí o seu holocausto. Clame ao seu Deus. Suplique ao seu Deus. A palavra lá em Deuteronômio e Levítico vai falar: não fará corte sobre o seu corpo, nem pelos mortos e nem pelos vivos, por nada. A palavra diz que a primeira adoração que os profetas de Baal e Astarote começam a fazer não funciona. Agora eles começam a se retalhar e se mutilar. A palavra diz sobre mutilação. Hoje, no nosso contexto atual, a mutilação é arrancar parte de si. Então agora imagina, qual é o Deus no nosso século, não falando de religião, mas quais são as religiões que nós conhecemos que fazem esse tipo de coisa, sobre cortes, sobre sangue, sobre isso, sobre aquilo. Então vamos imaginar que Elias está vendo o que ninguém está vendo. Isso aí que vocês estão falando que é adoração está longe de ser. Esse Baal que vocês estão falando que é Deus está longe de ser Deus. Porque até onde nós sabemos, quem gosta de sangue é Moloque. Moloque é um demônio e a nação de Israel tinha esse entendimento. Mas a palavra diz que o inimigo das nossas almas, ele tem o poder, se nós não tomarmos cuidado, de cegar o nosso entendimento. Elias, ele começa a ir no fundamento em Israel. E ele usa a chuva para fazer o povo enxergar o que não estava enxergando. Agora vocês, vai lá, clamem ao seu Deus e vê se ele vai responder por fogo. Interessante que parece que Elias, ele em algum tempo da sua vida fez parte desse ministério Maraná, porque não teve um profeta que zombou tanto de seus inimigos como Elias. O seu Deus provavelmente esteja viajando, o seu Deus provavelmente esteja dormindo em algum sono. Observe, irmãos, que a coisa é séria e o profeta está zombando da cara dos profetas de Baal e Azera. Chega um momento que ele vê que nada daquilo que os profetas de Baal e Azera está fazendo funciona. Ele pede para que o povo pare. Agora venham até mim. Presta atenção no que eu estou fazendo. Elias, ele começa a pegar, montar o seu holocausto. A palavra diz que ele pega 12 pedras, significando as 12 tribos de Israel. Cada ato de Elias tem um significado tanto para Deus, quanto para a nação, quanto para a transformação da nação. Ele pega aquelas 12 pedras com calma. Porque um sinal de adoração, Eclesiastes vai dizer para nós não termos pressa quando entrarmos na casa do Senhor. Não nos apressarmos. Eclesiastes e Salmos diz isso. Então eu imagino agora Elias, pastor. Já passou 3 anos e meio. A gente já chegou agora aqui em cima desse Carmelo. Agora não tem pressa. Agora é pedra por pedra. Ele começa a pegar as 12 pedras, ele pega, coloca ali em cima o seu sacrifício, e o interessante é que ele faz aquilo que ninguém fez. Agora traz água, pode molhar. Irmãos, não tem chuva, não tem relva. A palavra nos dá um entendimento que os rios estão se secando. O que sobra de água, o camarada manda trazer, vamos dizer assim, para molhar um holocausto que ele imagina na cabeça dele que vai pegar fogo. Tem coisa que você tem que ser louco para vivenciar diante da presença de Deus. Mas não é uma loucura daquilo que nós conhecemos no mundo, mas é a loucura de você acreditar naquilo que ninguém está acreditando. É a loucura de você ter a convicção de que vai acontecer daquilo que ninguém bota a fé que vai. Só você e Deus sabem o que vai acontecer. Interessante que agora a palavra diz que os serviçais, olha só, para um homem que subiu sozinho no monte para desafiar um exército, um rei, e 850 profetas agora já está dando ordem para os servos do rei trazer aquilo que ele está pedindo. Agora traz água. Primeiro mandou trazer os cabritos, agora traz água. Começa a molhar o holocausto, molha tudo em volta. E o interessante é que Elias poderia olhar e falar: meu Deus, meu pai. Elias poderia falar qualquer coisa, só que Elias chama a atenção para um fundamento. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Observa comigo. Quando nós entramos para falar com um juiz, nós não vamos entrar com brincadeira. Nós não vamos entrar de qualquer jeito. Nós não vamos falar com um juiz de qualquer maneira. Por quê? Se o juiz se sentir desrespeitado e for uma causa, uma sessão, ele tem autoridade para cancelar aquilo ali, mandar você ir para a sua casa e não resolver a sua causa.
Sabe o que eu acho interessante por isso, pastor? É que às vezes nós entramos diante de Deus de qualquer maneira, oramos a Deus de qualquer maneira e imaginamos que Deus tem que resolver porque a gente fez a nossa parte. Sendo que um homem, se ele olhar para mim e para você e falar, ó, não vou fazer a sua sessão hoje, a gente não tem direito nem de abrir a boca. O que a gente pode fazer é virar as nossas costas e esperar uma remarcação. Mas com Deus nós queremos fazer totalmente diferente, imaginando o que é do nosso jeito. Elias agora ele vai entender que com Deus tem que saber conversar. Peraí, o Senhor fez promessa a Abraão sobre esse povo aí. O Senhor fez promessa a Isaac. E o Senhor fez e mudou o nome de Israel para que essa nação se chamasse Israel. Então tudo isso que está acontecendo aqui, independe de como está hoje, mas é promessa tua. Ele começa a fazer uma oração e chamar a atenção de Deus de uma maneira que ninguém tinha chamado nesse tempo. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. O que ele tinha dito no início, se Baal for Deus, segue. Mas se Deus for Deus em Israel, segue. Não fique em dois pensamentos. Interessante que agora ele vai falar para Deus. Manifesta que o Deus que vem aqui dessa nação é o Senhor e não Baal. E que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Elias é malandro, ligeiro, esperto. Assim como Ezequiel, Deus olha para Ezequiel e pergunta, será que esses ossos podem voltar à vida? O que Ezequiel responde? Tu sabes. Ele devolve a responsabilidade para Deus. Deus não mandou Elias falar nada, mas agora Elias está olhando para Deus e dizendo, conforme a tua palavra, eu fiz essas coisas. Elias está dizendo, meu coração foi direcionado a algo. E quem direcionou meu coração é o Senhor. Então, se eu fiz, é porque o Senhor me autorizou. Mesmo sem o Senhor mandar. Ele joga agora e transfere a responsabilidade para quem verdadeiramente tem poder de realizar. Ele tinha o poder para tomar a atitude. Fazer cair fogo do céu. A gente tem poder, irmão, para orar. Para levar diante de Deus aquilo que a gente precisa. Para entregar a Ele a oração. O restante para realizar, aí é com ele. Interessante que Elias ele vai começar a dizer, responde. Ele não está dizendo, responda a esta nação. Ele está dizendo, responda a mim, que eu estou falando com o Senhor. Eu estou orando. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente está pensando que se todo mundo orar, não vai dar certo. Se todo mundo buscar, não vai dar certo. Não, se eu e você buscar, vai dar certo. Porque nós estamos buscando um Deus perfeito, um Deus poderoso. Nós temos o exemplo de Abraão olhar para Deus e falar, eu sei. Abraão sabia que não tinha um justo, nem Ló era justo em Sodoma e Gomorra. Mas por conta da intercessão de Abraão, Deus livrou Ló. Independente do que aconteceu depois, mas a lição que nós temos é, se Abraão intercedeu e Deus livrou uma alma, uma família, por a intercessão de um amigo, o que ele não pode fazer se nós intercedermos? Ele pode, ele realiza, ele faz. Interessante que, agora nessa oração, responde-me para que este povo conheça que tu és Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração para trás. Irmão, fazer Deus voltar o coração para trás é algo que o homem tem que estar muito motivado para fazer. O evangelista me explica melhor. A palavra diz que Deus não erra. Se Deus não erra, como é que Deus vai voltar o coração para trás? Observa comigo. Num determinado tempo, Deus olha para Moisés e fala, eu vou matar esse povo. O teu povo. Moisés olha para Deus e eu não. É seu. O Senhor falou para mim que eu ia lá só libertar. Mas assim, se o Senhor matar esse povo, risca meu nome no teu livro. Irmão, foram coisas que aconteceram. Só que a gente prega como se fosse apenas história. Imagina nesse nosso século, um homem olhar para Deus e falar, risca o meu nome no teu livro. Eu não teria essa coragem. Estou buscando todo dia bater o meu lado. Imagina a convicção que Moisés tinha. O Senhor me escolheu, não escolheu? Fiz o que o Senhor pediu, não fez? Não fiz? Agora o Senhor quer matar o povo? Então, se matar, risca o meu nome no teu livro. Interessante que Moisés, com essa frase, ele faz Deus voltar o seu coração. Voltar o coração em qual sentido? Deus estava determinado a matar o povo. Mas por conta de uma intercessão,
Deus falou, não vou matar. Por Moisés, por conta da intercessão de Abraão, Deus não permitiu que Ló morresse. Por conta da intercessão de Elias, Deus não permitiu que muitos em Israel continuassem no engano e morressem. Agora Elias ele vai finalizar a sua oração dizendo: então caiu fogo do céu do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu o que estava em redor. Irmão, o fogo consumiu o pó, o fogo consumiu tudo o que tinha envolvido ali. Sabe a única coisa que ficou de pé? As pedras, que representavam as 12 tribos de Israel. Aquele fogo, quando ele desce, ele consome tudo. Ele consome o holocausto, ele consome a água, ele consome o pó. Mas aqui na palavra não diz sobre as pedras. O que me faz imaginar que as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, Deus está mostrando, é para ficar de pé. Interessante que agora, depois dessa intercessão, a palavra diz que Elias ele libera uma ordem, agora mata os 850 profetas. Porque eu disse que se o Deus que respondesse por fogo seria Deus em Israel. Então, já que eles não creem em Deus, eles creem em Baal, agora o desafio foi aceito, o desafio foi concluído, o desafio foi finalizado, já não tem mais o que eles viverem. Graças a Deus, vamos dizer assim, nós não vivenciamos mais isso nos nossos tempos. Porque imagina hoje, pastor, se o senhor tivesse a oportunidade de orar no falso profeta e dizer, pode matar. Imagina o tanto de chacina que não teria hoje dentro das igrejas. Imagina se hoje nós tivéssemos a oportunidade de, quando recebemos uma falsa profecia, olharmos para a pessoa e dissermos, você vai morrer agora. Você está mentindo, está falando no nome de Deus e eu não estou acreditando nisso que você está falando. Foi isso que Elias fez. Só que aquele tempo, olho por olho, dente por dente. Então Elias, no início do desafio, ele entrou para morrer ou para viver. Sabe o que tem acontecido nos nossos dias? Nós não estamos vendo isso. Quando nós aceitamos a Cristo, a nossa vida melhora. Espiritualmente, sim. Nós começamos a sentir uma alegria que o mundo não define, nem nós mesmos explicamos. Só que na grande maioria das vezes as lutas se acrescentam. As adversidades se tornam um pouco mais pesadas. E é uma guerra que nós enfrentamos, porque quando nós aceitamos Jesus, nós entramos para morrer ou para viver. É que hoje no nosso tempo a gente não consegue enxergar dessa maneira. Mas a própria palavra, o próprio Cristo vai dizer que por amor a Ele nós somos entregues à morte todos os dias. O inimigo, vamos imaginar que ele levanta disposto a ceifar a nossa vida todo dia. E Jesus não permite. O sacrifício de Cristo nos permite essa oportunidade de ter esse fôlego de hoje estar aqui dentro da casa dele. Interessante que agora Elias tem esse entendimento, manda matar todo mundo. Só que Elias ele pega e retrocede. Nós conhecemos agora a história. Ele dá uma ordenança, agora sim, a chuva vai cair em Israel. Só que antes da chuva voltar a cair em Israel, foi necessário fazer o coração do povo voltar a Deus. Nós conhecemos a passagem, onde ele vai mandar o seu moço subir até o alto do monte. Ele manda o moço lá 7 vezes, e as 7 vezes o moço não vê nada. Na 7ª, 6 vezes o moço não vê nada. Na 7ª, o moço volta com uma notícia: tenho visto uma nuvem, mas é pequena, é do tamanho da mão de um homem. Irmãos, olha a dimensão do céu. O que é a mão de um homem? Perto disso que a gente vê, não é nada. Para o moço, não era nada. Para Acabe, e detalhe, ele manda ir até Acabe e fala: vai a Acabe e avisa ele que está por vir uma grande chuva. Irmão, imagina comigo, esse calor que fez essa semana, o céu aberto, absurdo. No momento que esse céu está aberto, alguém olhar para mim e para você e falar: daqui 5, 10 minutos vai cair um temporal. A gente vai olhar para o céu com a experiência que a gente tem e vai falar: não tem como não, né? Só que Elias estava acostumado a acreditar naquilo que ninguém acreditava.
Mas sabe por que Elias estava acostumado a acreditar no que ninguém acreditava? Sabe por que Deus manda ele descer a acredite? Elias, você profetizou, mas é difícil quando a gente profetiza, porque a gente quer ver às vezes a coisa acontecer, não para a glória nossa, mas para testificar o nosso coração. Não precisa vir agradecer ou falar que aconteceu, mas Deus, obrigado pela tua graça, alcançou a minha vida mais uma vez. Só que quando ele profetiza, Deus trata com ele. Agora vai acreditar. Você profetizou, agora você vai acreditar que você profetizou. Eu vou te alimentar com corpo. Irmão, o cara estava ali, podia ser alimentado por qualquer coisa. Deus fala, mas vai ser com corpo. E você vai beber água do querite. Agora, na casa da viúva, agora você vai ser alimentado por uma viúva. Então Deus estava trabalhando no coração do profeta para ele testificar de que, para ele profetizar, ele vivenciou experiências com Deus. Então todas as vezes que nós formos falar que Deus faz, é porque nós vivenciamos algo que Deus fez. Nós temos propriedade de olhar para alguém e falar, eu acredito que o meu Deus tem poder de fazer isso. Não porque eu ouvi alguém falar, mas porque eu já vivi uma situação que dentro dessa situação, se não fosse Deus, e nós podemos olhar para alguém e dizer, Deus pode curar, Deus pode restaurar, Deus pode fazer, Deus pode transformar, Deus pode, mas Deus faz através, sabe do quê? Da minha e da tua intercessão. Agora Elias, ele vai olhar para o moço, manda ir até a casa e falar que virá uma grande chuva. Imagina, eu imagino a cabeça do moço, eu vou chegar em casa. Ele vai olhar para o céu. Elias já é tido como mentiroso aqui, como perturbador da ordem. Acabou de matar os profetas de Jezabel. Jezabel está louca para matar, para arrancar o pescoço dele. E ele ainda me manda ir até a casa e avisar que vai vir uma grande chuva. Depois de tudo isso acontecer, o povo nem mais quer saber de chuva. O povo quer saber do pescoço de Elias. Sabe o que é interessante? Que para pregar a palavra do Senhor, a gente coloca o nosso pescoço em cash todo dia. Para falar de Jesus da maneira que Jesus quer ser falado, a gente é posto em prova todo dia. É isso que está acontecendo com Elias. Elias, agora vem cá. A palavra diz que o moço volta e quando entra, cai um grande temporal em Israel. Elias falou, não falou o que ia acontecer. Deus usou ou não usou o profeta dizendo que iria acontecer. Só que para acontecer um grande temporal e para a terra voltar a frutificar, foi necessário 3 anos e meio sem chuva. Foi necessário que 850 profetas mentirosos morressem. Foi necessário que ele levasse o nome de perturbador em Israel. E às vezes nós nos incomodamos quando nós somos taxados por alguma coisa. Senhor, irmãos, o que Deus tem nos ensinado todos os dias é que o que Deus fala da gente é o que prevalece. O que Deus fala de mim, de você, é o que sobressai. É o que verdadeiramente vai acontecer. Interessante que o nome que ele leva para a gente hoje é profeta. Mas o nome que Elias levava lá atrás era como perturbador da ordem de Israel. Então não se incomode com aquilo que o mundo fala de você. Se incomode com aquilo que Deus fala. E aí o negócio é sério. Interessante que agora a chuva vem, traz novamente plantio, traz novamente crescimento. Só que agora o que acontece com Elias? Depressão. Eu aprendi uma vez com um amigo, quanto mais você é usado, mais você tem que buscar. Se você é usado em porção dobrada, você tem que buscar a Deus 4 vezes mais. E primeiro ponto, para ter o entendimento do que Paulo disse, nós somos barro, vasos de barro, com tesouros dentro, para que a excelência seja dele. Porque através de sermos usados, através de Deus ter misericórdia da nossa vida e nos presentear com dons, se nós não buscarmos a face dele, quanto mais somos usados, nós vamos esvaziando, esvaziando, esvaziando. E o vazio, se não houver busca, ele nos leva à depressão, ele nos leva à ansiedade. Nunca se houve um tempo onde dentro das igrejas, e hoje, há tempos atrás, 2, 3 anos atrás, nós estávamos vendo isso em grupo de jovens. Hoje, nós estamos vendo senhores e senhoras com depressão, com crise de ansiedade. Nunca se houve um tempo
onde tantos pastores se suicidaram, onde tantos homens de Deus tiraram a sua própria vida, sabendo da condenação que carregariam sobre si, por conta, sabe do que? Depressão. E sabe o que traz isso para a nossa vida? A falta de buscar a Deus. O evangelista Mário nos disse que uma doença não pode ser tratada apenas de um lado espiritual, e eu sei que não. Muitos de nós já vivenciamos isso. Ou tivemos alguém próximo que vivenciou ou vive. Só que se nós analisarmos, irmãos, e acreditarmos no que a palavra do Senhor diz, a palavra vai dizer que a tristeza ela salta de alegria na presença de Deus. A palavra vai dizer que a alegria do Senhor ela é a nossa força. A palavra vai dizer que Deus é aquele que dá ânimo para aquele que não tem nenhum vigor. Então, se nós acreditamos na palavra de Deus, sabemos que ela é viva e eficaz. Se nós não buscarmos a Ele para que o nosso coração esteja alegre, nada desse mundo vai nos alegrar. Então Elias agora ele começa a vivenciar um período de que ele foi usado, ele intercedeu por alguém, mas agora a vontade que ele tem é de entrar dentro de uma caverna e ficar ali por conta de uma ameaça. Enfrentou 850 homens, enfrentou o rei, enfrentou o diabo e agora fugiu de Jezabel. A gente usa isso como contexto, como se o medo de Elias fosse de Jezabel. Nós usamos isso como contexto. Nós usamos isso como contexto de como se o medo de Elias fosse apenas dar de frente com Jezabel e ela matar ele. Elias já tinha sido chamado de perturbador em Israel. Elias tinha sido alimentado por corvos, algo que não é normal para o ser humano. Elias tinha sido alimentado por uma viúva. Elias tinha subido para falar cara a cara com o rei que poderia ordenar sua morte. Elias tinha mandado matar 850 homens que poderiam estar do seu lado falando de Deus. Elias já tinha vivido muita coisa que só ele e Deus sabiam como ele estava por dentro. Então agora Elias ele não vai para a caverna por medo de Jezabel. Elias vai para a caverna porque ele cansou de fazer. E nesse cansaço a palavra vai dizer que agora Deus manda um anjo, Elias, come, que longa é a tua caminhada. Elias come e volta a dormir. Novamente Deus mandou o anjo com pão e água. Elias, come, porque longa é a tua caminhada. Elias não se levanta. Interessante que a palavra diz que vem terremoto, vem vendaval, vem tudo aquilo que é estrondoso, para que Elias ache que é Deus. E Deus não está no meio de nada disso. Sabe onde Elias escuta Deus? Numa voz mansa e suave. Sabe por quê? Tem momento da nossa vida que nós estamos respondendo por fogo, que nós estamos respondendo, estamos vivenciando o maná que o povo nos traz. Mas tem momento que se Deus não entrar aqui no íntimo do nosso coração e falar com uma voz mansa e suave, a gente não se levanta da caverna para sair. Então o entendimento que Deus quer trazer ao nosso coração com essa palavra essa noite é que toda intercessão nossa, seja pelo que for, é válida. Toda oração, se nós entrarmos diante da presença de Deus convictos de que nós estamos falando com Deus e de que Deus está nos ouvindo em cima daquela oração, é válida. E além de ser válida, no momento oportuno, Deus vai responder. Sabe o que acontece? É que nós olhamos esses homens como heróis, como alguém que era acima de nós, e não era. Nós podemos ver que no final esse homem foi para dentro de uma caverna querendo parar. Homem sujeito à mesma paixão. Abraão cometeu diversas falhas, mas foi alguém que olhou para Deus e falou: Deus de misericórdia, se tivesse sido, tá? Nem ele era perfeito, ele estava percebendo os outros. Olhou para Moisés como um homicida, tinha matado o egípcio, fugiu para não ser morto. Aí Deus olha para ele e fala: é você. Aí ele vai e intercede pelo povo. Então Deus nos levanta para isso. Deus nos levanta e nos dá autoridade e outra, intimidade com Ele, para que nós possamos levar a Ele uma situação e Ele possa responder através disso. A palavra diz que não vai ser todo mundo que Deus ouve. Então, se eu e você, porque isso aqui, esse momento de oração para a gente é um privilégio. Tudo aquilo que a gente falou aqui hoje,
Tudo aquilo que saiu da nossa boca. A palavra diz que nós daremos conta de cada palavra. Então cada oração foi ouvida pelo céu. Foi escutada por Deus. Foi levada e direcionada até Ele. Agora o que cabe a nós é entendermos uma coisa. Deus não vai trabalhar da maneira que nós trabalhamos. Deus não vai agir da maneira que nós agimos. Acho que aqui Davi é uma das situações que mais revelam isso. Deus poderia deixar Elias vivendo do bom e melhor em Israel. Fala, não, você vai para Querite, depois vai para Saré. Depois, quando a chuva for cair, você volta para Israel. Então é isso que Deus faz. Tem momento que Ele vai nos tirar, tem momento que Ele vai nos introduzir de novo, tem momento que Ele vai nos tirar de novo. Mas em todos esses momentos, eu não vi um momento que Deus deixou Elias sozinho. Por mais que Elias pensasse, até dentro da caverna, Deus estava olhando para ele lá e falou: Dori, suporta um pouquinho, daqui a pouco você come e levanta, porque longa é a tua caminhada. Longo é o teu caminho e o teu trajeto. Deus, ele tem esse cuidado com a gente. E o interessante é que mesmo depois disso, Deus entendendo, eu acredito, eu entendo assim, Deus entendendo a necessidade e o cansaço de Elias, Deus fala: não dá. Então prepare Eliseu, mas a obra vai sim. A obra vai suceder. Interessante, para finalizar, para formar no nosso coração, nós temos que ter essa convicção de que quando nós orarmos, Deus está ouvindo. Esse homem não era um herói. Esse homem era alguém como eu e você. Alguém que foi posto no lugar como profeta e tinha que profetizar. E se Elias não fizesse, ninguém faria. E se ninguém fizesse, talvez até Elias morreria. Até Elias veria a sua nação morrer. E hoje nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo a nossa nação morrer. Nós estamos vendo as nossas igrejas, os nossos ministérios morrer. Nós estamos vendo as nossas famílias morrerem. Por quê? Porque não queremos interceder. Este culto era o que era para estar lotado. Talvez no dia de amanhã poderia faltar muita gente. Talvez no feriado, no culto no feriado, poderia também faltar alguns e curtir alguns momentos com a família. Talvez no culto de quinta-feira, alguns poderiam não ter tempo de chegar. Mas esse culto de oração, independente de quem esteja aqui na frente, independente de quem esteja na igreja, talvez seja o culto mais importante depois da ceia. Porque é o culto que a gente vem para ser ouvido. Você já percebeu que todos os cultos nós entramos por essas portas para ouvir? E o culto de oração é aquele culto que eu imagino como se Deus fizesse assim: agora eu vou sentar aqui e vou te escutar. Eu só vou te ouvir. E talvez amanhã eu te responda por uma palavra. Se não te responder amanhã, eu te respondo no meio da semana. Mas eu quero te ouvir. Sabe o que acontece? Nós não queremos falar com Deus. Essa é a verdade. Nós queremos que Ele responda. Mas nós não queremos fazer como Elias fez. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que Tu és Deus em Israel. E que sobre a Tua palavra eu fiz todas essas coisas. Às vezes o que nos falta é isso. É o querer falar com Deus. É o querer nos apresentar a Deus. É o querer entregar a Deus as nossas palavras. Deus sabe tudo o que eu preciso. E Ele pode fazer sem eu pedir, sem eu falar. Só que tem amigos meus que precisam da minha intercessão, que hoje não estão no caminho. Tem familiares meus que possam estar desanimados, que hoje não têm o ânimo, que um dia eu não estive e eles intercederam por mim para que eu voltasse aqui. E hoje é minha vez de estar intercedendo. Hoje é a sua vez de estar intercedendo. E sabe o que acontece? Porque o mundo está morrendo. Nós não vamos dizer que a culpa é da igreja, mas a igreja poderia ter uma influência muito positiva em algo diferente. E o mundo que eu digo não é o mundo aí fora, é o mundo no geral. As nossas casas, as nossas igrejas e as nossas famílias. Infelizmente nós estamos morrendo porque nós não queremos falar com Deus. Nós servimos a um Deus que ele olha para Salomão e fala: ó, é simples. Se o meu povo se chama pelo meu nome, orar e se humilhar. Deus inicia falando para Salomão o que o povo tem que fazer. Tem muita coisa que Deus fala depois, mas as duas primeiras dicas é orar
Eu sei que o povo precisa, mas eu quero que o povo fale. Eu quero que o povo venha. Isaías começa a clamar pelo povo, Deus olha para Isaías e fala, não vou lembrar exatamente o capítulo, o versículo que dá. Quando o povo vir a mim e apresentar as suas razões, o que Deus quer é nos ouvir. Eu cheguei a essa conclusão. E na grande maioria das vezes, nós não queremos falar. Aí nós ouvimos Deus, mas parece que nada está acontecendo. Quantas vezes eu cheguei a essa conclusão na minha vida? Meu Deus, parece que nada acontece. Aí é como se Deus olhasse para mim e falasse: você não fala nada comigo. Você fala com tanta gente, mas às vezes comigo você só chega com o resto. Você só chega com o desespero. Você só chega com o final. Não que a gente não tenha a capacidade de resolver os nossos problemas, porque Ele nos capacita para isso. Mas Ele quer estar inteirado aos nossos problemas e às nossas adversidades. Os irmãos recebem essa palavra? Aplauda Jesus. Vou dizer aqui sobre os cristãos. Vou fazer o apelo. Graças a Deus aqui já estamos todos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amanhã vai ter consagração, né, pastor? Amanhã a consagração.